Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e de doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes. Susana e várias outras mulheres, que ajudavam a Jesus e aos seus discípulos com os bens que possuíam. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, estas são palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. E olha só que bonito, gente, olha só que bonito. Pode aplaudir, porque é você que está aqui. É você, somos nós que somos chamados a darmos continuidade a esse projeto de Jesus. Nós estamos no mês de setembro, mês da palavra, mês da Bíblia. E nós somos hoje chamados por Jesus a darmos continuidade, a colocar em prática esta palavra de Deus em nossas vidas. Amém? Amém. E quem beija a palavra de Deus, beija o próprio Deus. bem mais forte, quem beija a palavra de Deus, beija o próprio Deus. Para nunca mais esquecer, quem beija a palavra de Deus, beija o próprio Deus. Se quem beija a palavra de Deus está beijando o próprio Deus, eu vou dar um beijo na palavra em seu nome, pode ser? Olha só que bonito, gente. Pode aplaudir, Deus seja louvado, bendita seja a palavra de Deus, amém? Pode sentar, vamos pedir que a graça do Espírito Santo nos inspire, nos dê o dom da sabedoria, do entendimento, do conselho, para que essa palavra que nós acabamos de ouvir, seja a palavra consoladora, que nos cure, uma palavra que perdoe os nossos pecados, uma palavra que nos torne cada vez mais santos, à vontade de Deus, que o Espírito Santo de Deus nos inspire. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, e vai pedindo a suavidade do Espírito Santo de Deus, vai clamando. Vem, derrama paz no cansaço, pedindo essa calma, que haja santidade em essa serenidade de Deus na tua vida. Você que talvez hoje veio aqui preocupado, triste, abatido, talvez a doença te preocupa, a sua, talvez a doença de alguém esteja te preocupando hoje. Vai pedindo essa calma no teu coração, Ele está aqui. É o Espírito Santo que nos dá essa certeza de que nós não estamos sozinhos. Presença suave. Vai sentindo, vai deixando-se guiar por essa suavidade, por esse amor, por essa paz, por essa beleza. Que Ele console o nosso coração nessa noite, em nossas vidas. Meu amado irmão, minha amada irmã, muito linda essa palavra de Deus hoje, em que a igreja recorda os mártires da Coreia, os primeiros mártires. 103 pessoas deram a vida por Jesus. 103 pessoas que não negaram a sua fé e deram a sua vida por Jesus. Porque quando a gente tem um encontro com Jesus, quando a nossa vida é transformada por Jesus, nada mais interessa. O próprio São Paulo já dizia: agora viver para mim é Cristo, até morrer para mim é lucro. Por quê? Porque já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E é tão bonito essa palavra. Olha só, o trecho do Evangelho, um trecho pequeno, mas é tão lindo. E hoje
eu dedico essa leitura, né, para todas as famílias, para todas as mulheres, todas as mães, porque dizia que Jesus, ele andava de cidade em cidade, anunciando a boa nova, pregando a boa nova do reino, e ele era acompanhado juntamente com seus discípulos, por várias discípulas. Olha que bonito, várias discípulas de Jesus, e citou o nome: Joana, Madalena, Susana, e são mulheres de fé, mulheres valentes. E essas mulheres, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, elas seguiam Jesus com amor. E sabe por quê? Porque elas, por duas razões: por um sentimento de gratidão para com Jesus muito grande, um sentimento de amor e de gratidão para com Jesus imensamente. Por quê? Porque para muitas, Jesus havia curado, não somente das enfermidades espirituais, né, de problemas, mas também de doenças físicas. Jesus curou tantas mulheres, e aí elas, por gratidão, seguiam a Jesus. E um outro sentimento também que fazia com que elas seguissem Jesus, foi que naquela época, a sociedade discriminava, rejeitava a presença das mulheres, mas Jesus não. As mulheres para Jesus sempre tiveram um carinho, Jesus sempre teve um carinho muito especial, elas sempre tiveram espaço no coração de Jesus, porque ao contrário do que faziam na época, para Jesus elas eram importantes. Ele dava um outro conceito, valorizava, resgatava. E a gente tem aquele exemplo maravilhoso e bonito, daquela mulher pecadora, né? Aquela mulher pecadora que foi lá, foi pega em flagrante adultério, diz a palavra. Trouxeram para Jesus, com um monte de pedras nas mãos, a fim de que Jesus pudesse dar o veredito para eles começarem a tirar as pedras. E aí o que Jesus fez? Se abaixou, e ele estava ensinando justamente sobre a misericórdia. Jesus estava falando justamente sobre o poder da misericórdia, pregando, anunciando a boa nova do reino de Deus. E de repente lá levaram aquela mulher com pedra nas mãos, com aquele ódio muito grande. E Jesus se abaixa e tem duas atitudes. Primeira atitude, o silêncio. Se abaixa e fica quietinho. Aí perguntam para Jesus de novo, né? Aí volta a responder: quem não tem pecado, que seja o primeiro a tirar a primeira pedra. E aí eles jogam as pedras, e um, a começar pelos mais velhos, eles vão embora. Jesus fica sozinho com a mulher e pergunta: mulher, onde estão aqueles que te condenaram? Ninguém te condenou? Não, Senhor, ninguém me condenou. E aí Jesus fala, resgata, levanta, dá a dignidade àquela mulher que estava com medo de ser morta ao vivo ali na presença de todos. Levanta, eu também não te condeno. Vai, de agora em diante, mude a rota da tua vida. Siga para um outro caminho, não voltes a pecar. E ela começou a seguir Jesus. Ela não foi para outro caminho, ela foi pelo caminho de Jesus. Jesus deixou a liberdade, mas ela foi ao caminho, ao encontro, caminhando com Jesus sempre. Ou seja, a pessoa que tem um encontro com Jesus, resgatada, perdoada, né? Essas mulheres tiveram, por isso que elas foram fiéis discípulas e fiéis seguidoras de Jesus, né? Eu queria que os homens se levantassem, né? Os homens, todos os homens fiquem de pé, por favor, né? Eu queria que vocês, homens, né, desse uma salva de palmas para essas mulheres que estão sentadas aí, né? Desse uma salva de palmas para essas guerreiras, né, valentes. Vocês, mulheres, sintam-se hoje privilegiadas. Hoje Jesus está homenageando vocês no Evangelho. Jesus está resgatando, homenageando vocês. Parabéns às mulheres, parabéns, viu? Cadê um sorriso, mulheres? Eu quero ver um sorriso bonito. Isso, que maravilha, Deus seja louvado.
Abre um sorriso maravilhoso. Obrigado, né, aos homens. Se as mulheres quiserem, podem retribuir a salva de palmas para os homens, se quiserem, né? Maravilha, né? Pode sentar. E que bonito. Elas vieram e seguiram Jesus, porque Jesus havia feito na vida delas a diferença. Quando a gente sente essa diferença que Jesus faz em nossas vidas, não tem como não segui-lo, né? Por isso que também a gente quer fazer com aquilo que a gente pode. Cada vez que eu venho rezar a missa da saúde aqui, eu sinto assim uma emoção tão grande, porque eu consigo perceber aos olhos da fé, eu consigo ver aos olhos da fé a dor, o medo, a preocupação nos olhinhos de vocês. É nítido isso. É nítido quando a gente vê que vocês estão aqui, viajaram distâncias para estarem junto nessa missa. É nítido, a gente percebe a dor, a angústia, o que está por trás da presença de vocês. Mas também é nítido uma certeza que eu tenho, que eu vejo, quando a gente fala de fé, de Jesus, de cura, de graça, de saúde, os olhinhos de vocês brilham. Os olhinhos de vocês brilham, porque a gente pode perceber o tamanho e a grandeza da fé que vocês têm. E quando a gente une a nossa fé com a fé também do nosso irmão, essa grande corrente de oração que a gente faz, cada vez que a gente vem aqui, eu tenho certeza, como disse Jesus, onde 2 ou mais estão reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Ele está aqui, quer ver? Vou fazer um teste. Quem é daqui que já recebeu uma graça de verdade através dessa missa da saúde? Levante bem a mão. Olha só, gente, olha só. Você que já recebeu uma graça através dessa missa? Olha que maravilha. Foi através dessa missa aqui, participando? Eu quero dar uma tarefa para vocês. Levante a mão de novo. Eu quero dar uma tarefa para vocês, tá? Na próxima missa, vocês vão escrever o testemunho de vocês. Chegam muitos testemunhos aqui. Só que a gente sabe que o nosso tempo também. Então faço o dever de casa. Vocês têm um mês para isso, para escrever o testemunho de vocês. Pode ser? Vocês podem escrever o relato? Podem relatar a graça? Que maravilha. Eu quero que mais e mais pessoas possam experimentar o poder da graça. E a gente vai fazer isso agora, naquela grande corrente de oração que a gente pode oferecer, principalmente aquela pessoa que veio hoje aqui com o coração apertado, com o coração dolorido, né? Eu já cheguei aqui e vi algumas pessoas com um lencinho na cabeça. Eu sei o que está por trás disso tudo. Então por isso que eu queria convidar a virem aqui na frente as pessoas que estão se tratando do câncer. Venham até aqui, por favor. Venham até aqui, né? Venham aqui, ficam aqui, ó, em cima. Isso, né? Pedir para o pessoal, né? Venham até aqui. As pessoas que estão aqui se tratando do câncer. Vamos fazer aquela grande corrente de oração. É tão bonito, gente. Isso, vamos trazer a imagem de São Peregrino aqui. Eu faço questão, é Deus quem cura, é verdade, mas saber que nessa missa tem um amigo de Deus que recebeu essa graça, essa missão de interceder por todas as pessoas com câncer, é São Peregrino Laziosio, santo protetor contra o mal do câncer, né? Vai dar tudo certo, em nome de Jesus, viu? Em nome de Jesus, viu? Venham até aqui. Essas pessoas ficam pertinho aqui de São Peregrino, vão fazendo uma rodinha aqui pertinho, isso, vão fazendo aqui, bem-vindas, viu, bem-vindos, viu, eu imagino, isso, fica aqui, vem até aqui, né, isso, vai até lá, fica pertinho lá. Gente, vocês podem perceber, né, são pessoas que estão lutando para vencer essa terrível doença que ainda assusta. Eles não estão aqui para a gente só ver, não, eles estão vindo aqui porque vocês não têm ideia. Eu já visitei mais de 370 cidades pelo país. Amanhã eu vou estar em Minas Gerais, em Eloy Mendes, rezando a missa da saúde. Vocês não têm ideia do que passa uma pessoa com câncer. Quando recebe a notícia, o mundo desaba. Quando recebe a notícia, a pessoa entra em desespero, porque não sabe quanto tempo que tem de vida. A pessoa entra em desespero porque começa a imaginar que tamanho que tem aquele tumor dentro de si. A pessoa entra em desespero
porque ela começa a imaginar sua vida, começa a projetar: meu Deus do céu, eu não vou ver o meu filho crescer, eu não vou poder brincar com o meu neto. A pessoa entra em desespero, e não é fácil. Quantas e quantas vezes essas pessoas que estão aqui, alguns chorando, já estão chorando, né? Com medo, um apoiando. Eu queria que vocês colocassem uma mãozinha no outro também, isso, abraça o outro, isso. São pais e mães de famílias, são pais e mães, senhores, senhoras, jovens, que estão aqui, que poderia ser qualquer um de nós, minha gente linda, podia ser qualquer um de nós que pudesse estar aqui, e de repente eu sei que tem gente sentada que está vivendo essa realidade, que não quer se identificar, eu sei, talvez por medo, por vergonha, porque está na televisão e não quer que alguém em casa veja que está doente, que está se recuperando. A gente percebe isso. Não tenha medo, não tenha medo de vir até aqui. Como também eu queria que as famílias deles viessem aqui, alguém da família viesse aqui. Vem alguém da família, ou algum conhecido que está aqui, venha, e isso, alguém da família vem aqui, fica pertinho deles aqui, apoia, né? Porque são nossos irmãos e nossas irmãs, que estão vivendo essa realidade. É muito triste, é muito dolorosa, é uma situação que preocupa. Amanhã, como eu sempre costumo dizer, eu faço questão de repetir isso sempre, amanhã a gente nem pergunta, nós que estamos sentados, nós nem perguntamos se vamos acordar, porque a gente tem essa certeza, mas para eles isso é uma luta, é uma vitória, cada dia é uma vitória nas suas vidas. Então eu queria que os familiares viessem e ficassem juntinhos, coloque a mãozinha atrás deles, né? Coloque a mãozinha atrás deles, como apoio, e nós vamos ficar de pé, vamos rezar por eles. Estenda a sua mão, creio que é o mais sublime gesto que a gente pode ter, o gesto mais bonito, mais divino, mais sublime que a gente pode ter agora, é mostrar o nosso carinho, a nossa solidariedade para com esses nossos irmãos. Não é fácil essa doença, gente, como qualquer doença não é fácil, mas eu queria dizer para vocês que estão aqui, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, vocês estão colocando as mãozinhas nesse seu parente, pai, mãe, façam carinhos, isso, né? Isso, de apoio, né? De apoio. É claro, nós queremos dizer para vocês, não tenham medo, viu? Não tenham medo que, por mais que essa lágrima caia, nenhuma gota de lágrima cai no chão, que Deus não se atente, porque Deus olha cada um, então eu queria que vocês ficassem pertinho, manifestando o amor, o carinho para com essas pessoas. Elas precisam disso agora. O médico já está fazendo a parte dele, a medicina já está fazendo a sua parte, graças a Deus, mas o que eles precisam agora é desse carinho, desse toque, desse apoio, dessa certeza de que eles não estão sozinhos, de que existe sim uma igreja inteira, uma comunidade inteira, uma família inteira, um país inteiro rezando por eles. Eles precisam disso agora, é isso que eles precisam, desse nosso apoio, dessa nossa oração, desse nosso carinho, desse nosso afeto. Isso, faz o carinho, manifesta esse amor, manifesta esse apoio. De repente eles não têm, muitos deles não têm apoio em casa. Quantas vezes choraram sozinhos, pelo banheiro, pelo quarto, mas eles precisam disso agora, eles precisam de nossa parte, isso, rezar por eles e fazer um carinho por eles. Isso, vai rezando, vai colocando. Nós aqui, eu não sei o nome, mas aqui tem gente que está se tratando do câncer de mama, próstata, pele, fígado, intestino, garganta. São nossos irmãos, vamos rezar por eles. Senhor Deus de infinita bondade e misericórdia,
Nós te apresentamos, Senhor, esses nossos irmãos, são teus filhos, Senhor, que mesmo enfrentando esta dura e triste realidade do câncer, eles vieram até aqui, Senhor. Eles vieram com coragem, porque eles vieram no lugar certo, um lugar onde eles têm uma certeza no seu coração, porque eles estão sendo tocados por Ti, Senhor. Nós te pedimos humildemente, Senhor, toca na vida de cada um deles, Senhor. Enxuga as lágrimas que insistem a correr pelos seus rostos, Senhor. Tira o medo, a dor, a angústia. Devolve a alegria pela vida, que eles não percam para essa doença, Senhor. Para que eles acreditem que a vitória é deles, porque eles têm fé em Ti, Jesus. Porque eles acreditam nessa graça, nesse milagre. E nós proclamamos essa noite, Senhor. Nós proclamamos essa noite, esta unção, esta vitória. Em nome do Teu Filho Jesus, que nos garante, que nos diz abertamente: pedi-vos será dado, buscais achareis. Onde o nosso Deus diz: eu sou o Deus que te cura. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Eu estou aqui para enxugar as tuas lágrimas. Eu não te abandono, porque a vitória é tua. Eu estou contigo, porque o meu nome tem poder, de Jesus. Por isso, Senhor, nós humildemente, nós te pedimos por cada um deles que estão enfrentando essa doença. Quantas pessoas em casa agora também, Senhor, quantas pessoas em casa, nos hospitais, talvez estejam vivendo essa realidade, tristes, abatidos. Vai lá, Jesus, vai em cada casa, em cada lar, vai derramando o Teu Espírito Santo de unção e de vitória, Senhor Jesus. Vai consolando aquele lar, vai derramando sobre aquela casa, sobre aquela família, aquela Tua luz da graça, Senhor. A luz do Santo Espírito de Deus, a luz da fé, a luz da certeza, a luz da vitória, a luz da unção. Vai expulsando todo tipo de mal, Senhor. Vai atraindo toda a graça, toda a saúde física e toda a saúde espiritual na vida de cada filho, de cada filha, Senhor Jesus. Essa é a realidade do câncer que assusta ainda, Senhor. Nós não somos especialistas, mas somos Teus filhos que acreditamos na Tua graça, Senhor. E por acreditar na Tua graça, nós proclamamos: Senhor Deus, repita comigo: Senhor Deus, esses nossos irmãos são nossos irmãos de verdade. Nós nessa noite, Jesus, pedimos por eles, por cada um deles, por suas famílias, que também sofrem a dor de uma doença. Te pedimos, Senhor, derrama sobre eles a Tua unção, a Tua vitória. Toca, Senhor, com Teu Espírito, Senhor. Vai expulsando, vai tirando essa doença, esse mal, que eles possam a partir de agora sentir-se fortes, agraciados, restaurados, fortalecidos, com uma certeza de que o Senhor está agindo nessa noite. Nós te pedimos, pelo poder do Teu nome, no Deus do impossível, que tudo pode, que tudo realiza. Nós te pedimos, Senhor, vai realizando nesta noite a graça, o milagre, a bênção, a cura na vida desses nossos irmãos. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Continue em oração. Aqui também, quantas pessoas estão aqui enfrentando outro tipo de doença? Talvez não seja o câncer, mas talvez outro tipo de doença. Levante a mão. Você que está enfrentando talvez problema no teu coração, talvez já sofreu um infarto, talvez já teve um AVC, talvez esteja enfrentando problema de articulação na tua coluna, na tua garganta, nos teus olhos, nos teus ouvidos, teu rim, teu intestino. Vai levantando tuas mãos, nas tuas pernas, vai acreditando, te apresenta diante da graça. Eu quero que você se apresente, diga assim: Jesus, eu estou aqui, Jesus. Eu não tenho câncer, Senhor, mas essa doença me atrapalha. Eu vim hoje aqui, Senhor, em busca de uma resposta, e o Senhor é a minha resposta, o Senhor é a minha cura. Eu estou aqui, Senhor. Eu sou um pai de família, eu sou uma mãe de família. Essa doença me atrapalha, Jesus. Eu preciso trabalhar, eu preciso cuidar da minha casa, eu preciso cuidar da minha família. Por isso que eu te peço hoje, Senhor, olhe por mim, Jesus.
Coloque as tuas mãos sobre mim nessa noite. Eu te peço, Senhor, por favor, eu te peço essa graça nessa noite. Olhe por mim, Senhor. Me dê força, Jesus. Me dê força, Jesus. Eu preciso dessa tua graça. Eu quero essa tua graça. Eu acredito, Jesus. Eu acredito que nessa noite eu serei tocado, Jesus. Eu serei tocado por tua graça. Eu vou voltar para minha casa hoje, Jesus, com uma certeza no meu coração: eu serei restaurado, eu serei agraciado, e não importa o que eu tiver que fazer, eu tenho uma certeza: eu serei curado, em nome de Jesus, em teu nome, Jesus, que eu creio, eu acredito na minha vitória, em nome do Senhor Jesus. Coloque a mão no outro, coloque a mão no outro, a mão lá no ombro daquela pessoa que está aí do teu lado. Coloque, um colocando a mão no outro, rezando. Aliás, coloque a mão na cabeça um do outro, na cabeça. É por aí que Deus vai agir. Isso, comece. Coloque as tuas mãos. Vai começando a rezar agora. Reze por esse teu irmão. Essa pessoa que está do teu lado já levantou as mãos. Você sabe que doença, você sabe que está doente, você sabe que essa pessoa precisa dessa graça. Vai colocando as tuas mãos sobre ela, vai rezando sobre ela, vai invocando o Espírito Santo de Deus. Essa pessoa de repente se sente fraca, essa pessoa se sente fraca, não só fisicamente, mas talvez no seu ânimo, na sua esperança. Já tem lutado muito, já tem chorado muito, mas ela precisa de força hoje. Todos nós, um está colocando a mão no outro, na cabeça do outro. Então existe uma corrente muito grande nessa noite aqui, e o próprio Jesus disse, o próprio Jesus já disse: onde dois ou mais estão reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. E é por isso que Jesus está aqui, agindo no coração, na vida. Vai, Senhor Jesus, escutando o pedido. Eu quero que você agora que está enfermo, eu quero que você que está doente, talvez você é vitorioso, você é vitoriosa, você tem força no teu coração, a força dada pela fé, a força dada pela fé. Diga-se: eu creio, diga-se: eu creio, diga: eu creio na minha graça, eu creio que Jesus está aqui, eu creio que eu vou vencer, Jesus está olhando por mim. Eu não nasci para perder, eu não nasci para ser fracassado, eu nasci para vencer. Por isso que eu estou aqui hoje. Eu derramo as minhas lágrimas, eu tenho certeza que eu estou sendo tocada pela graça. Tenho certeza, Jesus, que eu estou sendo tocada por Ti nessa noite, porque eu creio, eu vim aqui, eu confio em Ti, Jesus. Eu sei que eu não estou sozinho nessa batalha, eu sei que o Teu poder está aqui, Jesus. Eu sei que eu vou vencer, eu sei que a cada dia que passa eu vou melhorar, eu vou me sentir bem, eu vou me sentir melhor, porque eu preciso de saúde para cuidar da minha casa, da minha família. Diga-se: eu creio na minha vitória, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero que você comece agora a enfrentar essa doença que você tem. Eu quero que você comece a enfrentar essa doença que você tem, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero que você diga assim: doença, vai embora, doença. Doença, vai embora. Diga o nome da doença que você tem. Diga o nome da doença que você tem. Enfrenta ela em nome de Jesus. Em nome de Jesus, diga assim: doença, vai embora. Você não me pertence. Você está tentando me derrubar, mas você não vai me derrubar. Você está tentando atrapalhar, tirar a minha paz, o meu sossego, mas você não vai conseguir, porque o poder de Deus é muito maior na minha vida, porque a graça de Deus é muito maior na minha vida. Isso, vai clamando, vai pedindo, vai rezando, vai clamando essa graça, vai pedindo essa graça na tua vida, em nome de Jesus. Deus não te abandona, Ele sempre está contigo. Vai rezando, enfrenta a tua doença. Diga: doença, vai embora, em nome de Jesus. Doença, vai embora, em nome de Jesus. Eu te ordeno, em nome de Jesus, vai embora. Você não me pertence. Você está tentando me atrapalhar, tirar minha fé, tirar minha paz, mas você não vai conseguir, porque o poder de Deus é muito maior. Eu tenho Deus no meu coração, e Ele está comigo. Ele está comigo porque eu tenho a certeza de que Ele já está agindo. Eu tenho certeza de que o poder de Deus está aqui, sendo derramado nessa noite. O quanto que Jesus nos ama, o quanto que Jesus nos quer, o quanto que Jesus cuida de cada um de nós. Vai, Jesus, colocando as tuas mãos, Jesus, uma gota daquele sangue, vai pronunciando o nome de cada filho, de cada filha que aqui está, Senhor Jesus, que aqui está, invocando essa tua graça, invocando essa tua bênção, Jesus, invocando essa tua presença, em nome de Jesus. Deus contigo, vamos lá. Deus cura, Deus cura. Deus cura.
Deus salva. Deus salva. Deus não te abandona. Deus não te abandona. Ele te entende, Ele te aceita, Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama. Deus salva. Deus está aqui. Deus está aqui. Não tenha medo, viu? Não tenha medo, viu? Não tenha medo. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está com você. Ele está com você. Porque Ele te ama. Confia. Confia. Simplesmente confia. Simplesmente confia. Diga: eu creio. Eu creio. Eu creio que Ele vai enxugar as minhas lágrimas. Ele enxuga as minhas lágrimas. Ele coloca as suas mãos sobre mim. Porque Ele é o meu Deus. Eu confio. Eu confio. Em nome de Jesus. Levante a mão do seu irmão para cima e canta: Deus cura. Diga para o teu irmão assim: Deus salva. Deus não te abandona. Deus não te abandona. Ele cuida de você porque você é muito especial para Ele. Não tenha medo, não tenha medo nessa noite. Confia. Confia na graça, te entrega, te abandona. É isso que Ele está pedindo para você hoje. Simplesmente abra o teu coração, o resto eu faço. E Ele está aqui nessa noite agindo, operando maravilhas na tua vida, operando maravilhas no teu coração. Porque Ele te ama, porque Ele te ama. Deus salva. Deus salva. Deus contigo estará. Eu queria dizer para você, fica abraçadinho, fica abraçadinho. Fica abraçadinho com essa pessoa que está do seu lado. Eu tenho certeza, você vai dizer isso para essa pessoa agora, né? Você foi tocado, diga isso. Você foi tocado para a graça. Você foi tocado pela graça de Deus. Sabe por quê? Porque eu senti Jesus aqui nessa noite. Eu senti Jesus agindo nessa noite. Eu senti o poder de Deus agindo nessa noite. Eu senti o poder de Deus agindo nessa noite aqui. E Ele está aqui. Pode aplaudir. Eu queria dizer para você, você que está aqui. Isso. Eu sei que... Deixa eu entrar aqui no meio. Eu quero entrar aqui. Quero ficar aqui pertinho de vocês. Bem pertinho de vocês aqui. Né? Eu sei que você não desgrudou a mão aqui de São Peregrino. Eu queria dizer para vocês uma coisa. Né? Vocês vieram aqui mais uma vez. Não foi fácil, não é fácil para vocês. Não é fácil para vocês. Quando a gente está doente, a gente não quer sair de casa. Mas vocês vieram. Porque vieram em nome da graça. Em busca dessa graça. O cabelinho vai crescer, vai ficar lindo de novo, viu? O cabelinho vai crescer, vai ficar lindo de novo, viu? Com a graça de Deus. Com a graça de Deus. Né? E outra coisa. Vocês um dia foram no médico, o médico deu o diagnóstico para vocês. Deu o diagnóstico, isso fez você sofrer, chorar. Vocês estão nesse processo. Estão sendo acompanhados pelo médico, estão? Estão ou não estão? Então não descuidem isso, tá? Não descuidem. Continue o acompanhamento de vocês. Um dia vocês foram no médico a primeira vez, levaram os exames e ele disse para vocês que vocês tinham um tumor. Muitos já fizeram operação, muitos vão fazer, muitos estão em tratamento, quimioterapia, radioterapia. Continue. Jesus manda dizer isso. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês agora, no fundo do meu coração. Essa é a certeza que eu me preparei para essa missa para dizer isso mais uma vez para vocês. Vocês vão voltar para o médico. Vocês vão voltar para o médico. O médico vai pedir novos exames para vocês. O médico vai pedir novos exames para vocês. Eu quero dizer uma coisa, quando o médico pedir novos exames para vocês, para cada um de vocês, viu? Ele vai abrir na frente de vocês o exame. Ele vai estar com um sorriso de orelha a orelha, em nome de Jesus. Ele vai dizer assim: olha, eu não sei o que aconteceu. Mas você não tem mais nada. Você não tem mais nada. A tua doença foi embora. Você crê nisso ou não crê? Você crê nisso ou não crê? Você crê nisso? Então essa é a graça.
Eu sei que você se emociona, eu sei que a gente se emociona, eu sei que é a grande verdade, mas o senhor crê nisso ou não crê? Crê nessa graça? Mesmo com a sua cirurgia do pulmão, vai dar tudo certo em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus, está vendo? Jesus já começou a agir aqui, Jesus já começou a agir. Então eu queria que vocês voltassem agora para o lugarzinho de vocês, em nome de Jesus. Vão abraçadinhos com a pessoa da sua família, vão abraçadinhos. Vocês vieram sozinhos, mas eu quero que vocês vão abraçadinhos, em nome de Jesus. Enquanto eles estão indo, vamos aplaudir, porque esses são guerreiros. Esses são os verdadeiros guerreiros, né? Esses são os verdadeiros guerreiros que em nome de Jesus merecem a nossa salva de palmas. Merece todo o nosso carinho, merece toda a nossa consideração, porque mesmo com a doença, enfrentando a doença, eles estão aqui hoje, nos ensinando, nos dando uma lição de vida. Foi isso que Jesus nos ensinou no Evangelho. Eles seguiram Jesus, porque receberam essa graça. Levante as suas mãos agora, em nome de Jesus, e vamos proclamar essa graça, professando a nossa fé.